Muito bom dia, graças a Deus. Olha, que você tenha uma ótima semana. Eu não sei se a tua semana vai ser fácil, por isso que eu quero convidar você para participar dessa oração conosco. Como você pôde ver no início da nossa programação, pessoas têm chegado até essa reunião que temos hoje para fazer uma aliança com Deus. E o resultado de uma aliança com Deus é a resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Só que Deus não responde porque você precisa ou porque eu quero, mas porque nós agimos a nossa fé. E quando você decide fazer isso, então, meu amigo, Deus, ele age. Você querendo participar de uma dessas reuniões, você pode procurar a gente nesse endereço que aparece no seu televisor, universal/localizar, e você vai acessar ali e ter a oportunidade de encontrar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. Você querendo falar conosco agora, esse QR Code que aparece no canto da sua tela, te dá acesso à nossa linha Amigo. Você pode mandar uma mensagem de texto e nós iremos falar com você. Eu quero chamar a sua atenção para um propósito de fé para aqueles que se encontram na injustiça. Você que está nos assistindo aí agora, qual o motivo de você estar em pé esse horário? Você levantou para trabalhar, para preparar o café para sua família? Você não conseguiu dormir? Para um bocadinho. Se você parou para nos ouvir, o que é que passa na sua cabeça agora? Preste atenção nessa chamada. Prepare um copo com água. E eu quero unir a fé contigo. E você vai entender o que eu estou falando. Vamos a essa chamada e já voltamos. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Seu nome? Ademir. E? Celiane. Mora onde? Zona Norte. O que aconteceu depois do peitoral do pacto em 7 dias? Então, bispo, eu trabalho com moto, né? Com manutenção de moto importada. E tem muitos anos, uns 10 a 12 anos, que durante 7 dias eu não tinha feito o faturamento que eu fiz durante 7 dias. Depois do clamor das portas abertas, as portas do céu abriu mesmo de verdade. É tanta moto que eu não dou conta mais de tanto serviço. Então, quer dizer que você está atendendo o que em 12 anos de trabalho você nunca atendeu? Nunca atendi na minha vida. Os céus se abriram nesses 7 dias? Nesses 7 dias o céu se abriu. Muito mais virá. Deus abençoe. Vão na fé. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença
da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. Muito bem. Essa justiça que você acabou de assistir, ela se revela de uma maneira muito simples. Tem um versículo que eu gostaria de ler com você agora, antes de nós fazermos a nossa oração. Preste atenção no que aparece na sua tela. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando nós falamos dessa justiça ser revelada, é no sentido de estar encoberta. Imagina uma situação onde você tem algo encoberto. Aquilo está ali. Você já precisou cobrir o seu sofá, a sua mesa, quando você estava pintando a sua casa ou alguém estava fazendo esse serviço? A mesa estava ali, o sofá estava ali, mas aquilo estava encoberto. Quando a Bíblia fala que a justiça de Deus é revelada, a solução está ali. Ela não está diante dos teus olhos, mas ela está ali. E o convite que nós fazemos a você para chegar ao altar é para que isso seja revelado. Talvez você não sabe como resolver o seu problema. Você vê o seu problema ali, mas a solução está encoberta. Então eu quero convidar você a chegar no altar. E para isso, vamos usar a nossa fé em oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quando essa pessoa beber dessa água, num ato de fé, meu Pai, eu nem sei por que ela está assistindo esse programa, talvez nem ela sabe, meu Pai. Meu Deus, mas só o Senhor sabe a situação que ela está agora. Meu Pai, e se ela parou para orar conosco, ela está buscando uma resposta que talvez ela não sabe onde está. Ela não sabe o que fazer, como fazer, por onde começar. Isso está encoberto aos olhos dela. Mas pela fé, quando ela beber dessa água, meu Pai, que ela chegue até o altar, com esses problemas, com essa angústia, com essa dúvida, com essa agonia, meu Pai. E ali ela venha deixar tudo, meu Deus, tudo, meu Pai, diante de Ti, para que então, meu Pai, essa justiça pela fé seja revelada, meu Deus. A direção, a força, meu Pai, o saber do que fazer seja revelado a ela, porque é como lemos, do princípio ao fim. Meu Pai, o Senhor não esquece nada, nada fica pela metade, nada com o Senhor, meu Pai, para no meio do caminho. Então, meu Deus, que haja uma saída para essa pessoa em nome de Jesus. Beba dessa água. E seja abençoado. Que a sua fé te fortaleça agora, para que isso lhe seja revelado em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, agora você vai fazer a sua parte. Pega a tua dor, pega a tua dúvida, o teu problema e traga até o altar. A Sheila fez isso. Quem é Sheila? A mulher do testemunho que você vai assistir agora. Se você acha que, pastor, eu não tenho como ir de mal a pior, a Sheila tinha. E olha como a situação dela mudou. E a sua também pode mudar. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos de volta. Eu espero por você. Até lá.
Aqui foi quando a gente conseguiu entrar dentro da loja e ver o caos que estava, né? Toda a loja. Há 1 ano atrás, em maio, a gente perdeu tudo que tinha dentro da loja, não sobrou nada. Que a gente teve uma média, mais ou menos, uma perca de R$500 mil. E tinha noivas, tinha 15 anos, trajes, joias, todo o material que tinha de joias, de bolsas, de calçados, tudo se perdeu, nada sobrou, né? Isso foram um trabalho de 17 anos de empresa e a gente perdeu tudo em um dia. Esse aqui é o ângulo da minha casa. Ele dava para ver de cima do telhado a quantidade de água, né? Aqui à frente da minha loja, a entrada da casa. A geladeira que estava na cozinha foi parar na sala. Tipo, o sofá que estava na sala foi parar na sala de jantar. Aqui é um pouco do que tinha de móveis, de roupa, de tudo que tinha dentro da casa a gente tirou para fora, porque nada se salvou. Como se não bastasse, né, só a nossa casa e a nossa empresa ter sido devastada pela enchente, a nossa igreja também. E o que me doeu muito, que eu lembro que a primeira vez que eu consegui colocar, né, meus pés dentro da igreja, eu encontrei a casa, né, eu digo que a casa do meu pai, do nosso Deus, destruída. E mesmo, né, estando como obreira, meu esposo também é obreiro, mas a gente não colocou a fé de lado. Eu preparei a Santa Ceia em 2 pratos e numa mesa de plástico que eu arrumei emprestada, a primeira Santa Ceia, com a nossa igreja ainda destruída. E eu preparei a Santa Ceia, mas eu preparei a Santa Ceia chorando. Porque foi doído. Mas ali, ao mesmo tempo que eu preparei aquela Santa Ceia, eu sabia que todo aquele povo ali tinha passado, né? Todo o nosso povo da igreja, os obreiros tinham passado, toda a nossa família tinha enfrentado a mesma coisa. E não desistindo da fé, porque a gente recebeu o apoio de todos os pastores. Nós, obreiros também, né? A gente nos apoiamos uns aos outros, a gente ia para a igreja, na sede de Canoas, esvaziar as carretas para distribuir as doações, né? A gente saía lá de onde a gente estava abrigado e ia para lá, ia para a guerra, ia para a luta, remangava as mangas e vamos lá ajudar o pessoal e entrava em contato com as pessoas que estavam precisando de ajuda. Eu tinha perdido tudo, mas eu não tinha perdido a minha fé. Em meio a todo o caos, né, da enchente que a gente enfrentou, através de exames de rotina, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E através de uma biópsia foi constatado que era um carcinoma ductal infiltrativo, né, agressivo. Quando eu descobri em agosto era um nódulo só. Quando chegou em outubro tinham 4 tumores na mesma mama. E através da quimioterapia, o que aconteceu? Eu acabei perdendo todo o cabelo. Perdi todo o cabelo, comecei a usar lencinhos, mas a minha fé sempre ativa. Eu podia faltar qualquer pessoa na igreja, mas eu estava lá. Eu ia debilitada, saía debilitada das químios, passando às vezes muito mal, mas tomava ali um cafezinho, um chazinho, lá me ia para a igreja para minha corrente. A dor era intensa, a dor não cessava. E teve certos momentos que eu, na casa da minha cunhada abrigada, eu dobrava meus joelhos, eu ia para o quarto orar e clamar. Eu clamei por justiça. Eu clamei por justiça a Deus, eu clamei por força. Eu botei a minha mão na Bíblia e disse, ó Jesus, o Senhor é o meu juiz, é o meu advogado, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu médico, é o meu remédio. Então, se eu sou fiel ao Senhor, né, e eu estou passando por essa injustiça, que o Senhor venha honrar a minha fé, né, e restituir
tudo o que foi perdido. E veio a fogueira santa. Então ali, o tudo ou nada, né? O tudo ou nada. Eu lembro que as minhas coisas estavam dentro de sacola e de caixa de papelão. Então ali eu poderia ter pensado, não vou subir no altar. Mas eu estava passando por uma injustiça muito grande. Eu gerei meu sacrifício, subi no altar e ali eu cobrei a justiça de Deus. Eu subi injustiçada e quando eu desci do altar, eu clamei a justiça de Deus. Está escrito na tua palavra que tudo que nós pedíssemos em teu nome o Senhor nos daria. E eu pedi a justiça. E a justiça veio. Não foi da dia para a noite. E ali a gente foi botando a mão na massa, pastor. Quando eu precisei abrir a loja, as minhas máquinas todas foram perdidas. Então eu arrumei aquelas máquinas e voltei a trabalhar. Vamos abrir as portas, né? Conversei com meu esposo e vamos à luta, vamos trabalhar. E aí dessa forma a gente começou pelas redes sociais, a avisar os nossos clientes que a gente estava de volta. Veio clientes de longe, veio clientes de cidades diferentes que eu vou lhe confessar que eu não esperava. Então, assim, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando e foi enviando gente de cidades distantes. A casa foi sendo restituída, os móveis foram chegando, a minha loja a gente foi reformando e, assim, eu ganhei mais de 40 vestidos de noiva de uma estilista de São Paulo, que me encontrou e mandou largar lá na minha loja. Eu não conhecia essas pessoas, eu não sei nem quem elas são, só sei que elas enviaram para mim até a minha loja. E Deus restituiu em 6 meses tudo que a gente perdeu, né? A justiça de Deus prevaleceu. Então, eu digo que hoje a glória da segunda casa é maior e melhor que a primeira. Porque o que eu tenho hoje na loja, eu não tinha antes. E é visível a mão de Deus. E o câncer? A senhora não falou do câncer. O que aconteceu? O câncer sumiu. Estou curada, graças a Deus. E para quem perdeu todo o cabelo, hoje eu estou com bastante cabelo. Então, estou curada, graças a Deus. Tenho saúde. Há 2 meses atrás fiz todos os meus exames. Tá tudo em perfeito estado, tudo certinho. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja também foi, né, restituída. Hoje a nossa igreja está melhor do que era antes, né? A igreja de Porto Belo, em Canoas. A diferença é perseverar. Perseverar, não olhar para trás, não ficar murmurando, não ficar questionando a Deus pelas lutas e pelas guerras, né? E ir em frente, atravessar os desertos. Todo esse tempo que ela ficou lá em casa, ela nunca murmurou, nunca via a Sheila chorar. E ela sempre de cabeça erguida. Nunca via minha mãe murmurar ou até mesmo questionar a Deus. Por que disso, por que daquilo? Não, ela só agradecia e ela sempre falava que muito mais da gratidão que a gente tem que ter pelas bênçãos é pelas lutas, porque é isso que forja a nossa fé. E foi exatamente a admiração pela fé dela que me fez despertar e entender que se eu queria ter a mesma paz dentro de mim, eu precisava me entregar para Jesus. Como você acha que reagiria a Sheila sem o Espírito Santo? Eu não estaria viva hoje. Eu não estaria aqui hoje, né? Eu digo que o Espírito Santo nos reveste com a armadura dele todos os dias, em porção dobrada. Veio, né, uma injustiça. Através dessa injustiça, Deus permitiu para que houvesse a justiça de Deus, né? E eu sempre digo que fidelidade, fé e ação andam juntas.